pessoal, vamos continuar com as nossas aulas sobre ciclos biogeoquímicos, tá? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre um ciclo biogeoquímico bem importante, que é o ciclo do carbono. O carbono é um elemento que para nós seres humanos é assim fundamental, né? Aliás, para nós seres humanos e para qualquer outro ser vivo, porque ele é a base da constituição de moléculas muito importantes, são as moléculas orgânicas, né? As moléculas que formam os seres vivos, as moléculas que vêm dos seres vivos, que são processadas pelos seres vivos, elas são baseadas, elas têm, né, na sua composição esse elemento, e isso é um dos critérios de classificação, tá? Eu coloquei aqui de uma forma geral, mas eu espero que vocês acrescentem, né, no caderno, no resumo de vocês, outros temas, que a gente vai depois fazer um link com o ciclo biogeoquímico do carbono e os impactos ambientais que a gente tem associado à desregulação, digamos assim, desse ciclo, tá certo? Então, sempre que ele está desregulado, ele pode causar alguns impactos ambientais, e aí a gente vai ver quais são eles. Então, já falamos do ciclo hidrológico, agora a gente vem para o ciclo do carbono. Então, o carbono, basicamente o principal reservatório, além da matéria orgânica, né, de seres vivos e dessas moléculas que constituem a matéria orgânica, a gente tem bastante carbono disponível na atmosfera na forma de dióxido de carbono. Então, o ciclo do carbono, ele vai falar um pouquinho sobre a ciclagem, né? A entrada e a saída desse composto nos seres vivos, certo? Então, sempre que a gente fala em carbono, é impossível não lembrar do dióxido de carbono e associar diretamente à respiração e fotossíntese. E esses são, sim, dois processos bem importantes nesse ciclo, tá? Então, o componente básico dos carboidratos, lipídios, proteínas, DNA e outros compostos orgânicos necessários à vida. Então, né, o carbono, ele faz parte da constituição dessas moléculas, são moléculas orgânicas muito importantes. Baseia-se no dióxido de carbono, né? Então, quando a gente for trabalhar o ciclo do carbono, a gente vai falar muito na ciclagem do dióxido de carbono, que sai da atmosfera, que vem, né, fazer parte da composição dos seres vivos e depois retorna para a atmosfera de novo, que vai ser esse reservatório. Os produtores terrestres removem CO2 da atmosfera e os aquáticos removem da água. Então, a gente tem esse ciclo que geralmente a gente está associando bastante, né, ao ambiente terrestre, mas nos ambientes aquáticos também vai acontecer a ciclagem do gás carbônico. Lembrando também que a gente tem exatamente produtores que têm a capacidade de retirar esse gás carbônico que está dissolvido, né, na água, utilizar ele nos seus processos biológicos e depois devolver. E aí esse gás carbônico muitas vezes também se difunde, né, voltando para a atmosfera, tá? Então, basicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui. Qual a grande importância do carbono? Poxa, o que eu vou falar assim? Matéria orgânica, seres vivos. O que tem de tão importante no carbono que ele faz, né, essas moléculas serem tão preciosas para nós? Então, ela é a base da constituição das moléculas orgânicas. Isso quer dizer, gente, que para o seu corpo produzir, né, proteínas, lipídios, carboidratos, ele vai precisar de uma demanda de carbono disponível e o ambiente também. Na vida, né, as membranas celulares, por exemplo, o DNA, né, está presente lá no DNA, formam as nossas células, os nossos tecidos, os órgãos e assim vai. Estoque de energia, então, as moléculas de carbono, elas também estão ligadas quando a gente está falando em moléculas energéticas, como, por exemplo, carboidratos, né, açúcares. A gente está falando em estoque de energia. Quando a gente está falando em lipídios, a gente também está falando em estoque de energia, tá? A gente tem como exemplo dessa estocagem também o petróleo, que vai ser, né, advindo da decomposição de seres muito antigos, de fósseis. O carvão que a gente diz, o carvão de pedra, tá? O carvão mineral,
né, que é um combustível fóssil, e a gente tem também o carvão, que é o carvão comum, carvão que a gente usa em churrasco, por exemplo, que é o carvão de algaroba, de tronco de árvore simples, não necessariamente um combustível fóssil, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de carvão. Gás, como o GLP, né, que é o gás veicular. A gente tem associado também ao carbono, e por isso que ele é bastante importante, uma regulação do clima, né, quando a gente fala de dióxido e metano, porque, como eu já tinha falado antes, a descompensação nas taxas de reciclagem do ciclo, elas podem ocasionar, né, desequilíbrios ambientais muito severos, como, por exemplo, o aumento do aquecimento global, né, que leva a vários fatores que vão influenciar nos ecossistemas. E a gente tem o efeito estufa. Sempre que a gente fala em efeito estufa, é muito interessante, porque vem logo uma coisa negativa, né? A gente está tão acostumado a falar do aumento, né? Do efeito estufa, do processo de aquecimento global, que a gente já tem, né, travado na cabeça que o efeito estufa é uma coisa negativa, quando na verdade ele não é. O efeito estufa é extremamente benéfico e necessário para que o nosso planeta, né, se mantenha aquecido, para a manutenção da temperatura da nossa biosfera, por exemplo. Percebam que o nosso planeta ele está numa situação em que ele tem uma temperatura em que a vida pode se desenvolver, e isso, né, graças ao estoque de carbono que tem na atmosfera, que retém uma parte da quantidade de calor que recebe do Sol. Então, por isso tudo, o carbono é muito importante, tá? Então, falar do ciclo do carbono é praticamente falar sobre o ciclo da vida, né, que vai se refazendo e que vai se modificando, tomando novas estruturas, mas retorna. Assim como a gente tinha falado sobre a água, não existe, né, acréscimo de carbono em momento nenhum nesse planeta. O carbono que tem aqui, ele sempre existiu aqui. O que vai mudar é a porcentagem dele em alguns dos reservatórios, tá? Então, por exemplo, imaginem que há 200 anos atrás eu não tinha uma queima de petróleo como eu tenho hoje. Então, esse carbono todo que é liberado quando a gente, né, anda de carro, quando a gente usa gasolina, o diesel, o GLP, ele estava guardado embaixo da terra. Então, o carbono estava guardado lá nos reservatórios de petróleo e, de repente, a gente tira, queima e lança de volta na atmosfera. É óbvio que isso vai causar um prejuízo ou, pelo menos, alguma alteração, gente. Não tem como achar que vai ficar a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto para falar em ciclo do carbono, óbvio que é a fotossíntese. E é muito bom porque a gente viu fotossíntese há pouquíssimo tempo, então vocês já estão craque, tá? A fotossíntese é uma das grandes formas de retirar o carbono que está na atmosfera. Então, a gente tem o gás carbônico aqui, que está na atmosfera sendo absorvido pelas plantas, né? Junto com a luz solar, água, minerais, e aí vai acontecer uma reação, né, na presença da luz, que vai formar a glicose. Olha a molécula de glicose, tá vendo? Carbono. Então, vejam que é exatamente aquilo que a gente está falando, né? É muito importante porque constitui substâncias que vão formar os seres vivos, tá? Então, a glicosezinha aí com o seu carbono. E aí vai formar também, né, nessa reação vai ser liberado o gás oxigênio. Então, a fotossíntese é uma forma de retirar o carbono que está na atmosfera, transformar ele em matéria orgânica, né, e jogar essa matéria orgânica na cadeia alimentar. Professora, cadê o gás carbônico, né? Se nada se perde, nada se cria. Lembra do final, tudo se transforma. Então, aqui eu tinha um gás carbônico, quando houve a reação, né, esse gás foi destituído da sua forma original, e aí esses ingredientes que tinham lá foram usados para fazer essa bonitona aqui, que é a glicose, tá certo? E aí a glicose, né, molécula orgânica, vai ser usada para a produção de várias outras substâncias, né, de vários outros açúcares, tá? A gente, enquanto os autótrofos, eles absorvem carbono pela respiração, ou
pela fotossíntese, eles liberam carbono também pela respiração. Então, lembra, ó, nós respiramos autótrofos e heterótrofos. As plantas utilizam gás carbônico na fotossíntese. Para respirar, elas usam oxigênio e liberam gás carbônico. Então, a respiração celular, enquanto a fotossíntese é aquele ponto em que eu tiro o gás carbônico do ar e jogo, né, na matéria orgânica, produzo matéria orgânica, jogo na cadeia alimentar, a respiração celular é o processo inverso. Na respiração celular, a glicose vai ser queimada e aí ela vai liberar gás carbônico. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a via aeróbia e anaeróbia, né? Com oxigênio e sem oxigênio, a gente vai ter aqui na respiração a liberação do gás carbônico. Quando ocorre a oxidação de algumas substâncias, também, tá certo? E aqui um ciclo mais completo do que seria, né? Esse ciclo do carbono, tá? Então a gente tem, ó, fotossíntese, tá aqui o dióxido de carbono na atmosfera. Fotossíntese retira esse dióxido de carbono, né, que vem aqui para as plantas para fazer parte da constituição da matéria orgânica que elas estão produzindo. E do mesmo jeito que elas vão pegar para fazer a glicose, elas também vão devolver aqui, ó, com a respiração aeróbica. Então, fotossíntese e respiração são dois lados de uma mesma moeda, né? Tira da atmosfera, devolve para a atmosfera. Então, fotossíntese e respiração formam um pequeno ciclo onde esse gás carbônico ele vai transitar, tá certo? E aqui, ó, a gente tem a eliminação para a atmosfera a partir da queima de combustíveis fósseis, né? Da respiração dos seres vivos, da decomposição dos dejetos animais que vão subir, certo? Aqui, ó, esses dejetos animais, processo de decomposição vai liberar gás também, né? Gases de carbono que vão para a atmosfera, tá certo? E aí, gases lançados também por queimadas. Então, percebam que a quantidade de vias pelo qual o carbono sai daqui e volta para a atmosfera é muito maior do que as vias em que ele é retirado, né? Em que o seu excesso é retirado. Ele é retirado pela fotossíntese e ele retorna pela respiração, pelas cinzas vulcânicas, né, vulcões ativos que vão liberando aquela fumaça, ele volta pela queima de combustíveis fósseis, ele volta pelas queimadas, que não são combustíveis fósseis, mas, né, que a lenha vai servir aí como um combustível. Então, todas essas formas são formas de retorno do gás carbônico para a atmosfera. Se você balancear, a gente tem muito mais quantidade de gás carbônico voltando para a atmosfera, né, sendo eliminado, do que sendo retirado, principalmente em alguns lugares. Em alguns lugares onde a gente ainda tem uma cobertura vegetal muito maciça, né, esse sequestro de carbono que as plantas fazem ainda é bem produtivo. Mas em muitos outros lugares, além do grande desenvolvimento que a gente tem, né, carros, vários tipos de motores aí queimando tudo, né, a gente ainda tem um desmatamento crescente para a formação dessas cidades. Então, né, além de aumentar a liberação pela queima de combustíveis, a gente ainda diminui a taxa de fotossíntese, retirando, né, do ambiente urbano as plantas. Isso é muito, muito delicado, porque é um equilíbrio que não pode ser totalmente rompido. Então, isso vem causando, né, ao longo de vários e vários anos, um desequilíbrio nesse ciclo. Tá? Principais processos relacionados ao ciclo do carbono. A gente tem a fotossíntese, né, que vai usar o gás carbônico atmosférico, a respiração, que é ao contrário da fotossíntese, né, vai liberar o gás carbônico para a atmosfera, a incorporação nos sedimentos, então ele vai ser incorporado em sedimentos, principalmente de rochas, e a combustão, que vai ser a queima de combustíveis que vai fazer com que esse carbono retorne para a atmosfera, tá bom? Numa taxa talvez ainda muito maior do que a gente conseguiu retirar ele da atmosfera. Então, efeitos das atividades humanas sobre o ciclo do carbono. Como é que as ações humanas vão influenciar no ciclo do carbono? Tá? Primeiro,
Remoção de plantas que absorvem CO2 pela fotossíntese. Gente, desmatamento é crescente. Tem áreas que a gente olha assim e que tinham vestígios, né, de mato e que já estão desertas e que tem um prédio no lugar e que tem um novo condomínio no lugar. Então, eu sei que o progresso ele exige, né, algumas dessas atitudes, mas são processos que a gente precisa repensar, tá? Por quê? Porque à medida que a gente vai alterando os ciclos naturais do nosso planeta, a gente chega num ponto que fica muito difícil de voltar a uma condição anterior, né? Então, a remoção das plantas, né, diminui muito a taxa de fotossíntese. E aí isso vai diminuir o que a gente pode colocar aqui como sequestro de carbono, porque elas vão tirando, né, elas vão puxando esse gás carbônico da atmosfera, tá? Então, pensem bem nisso. A adição de grande quantidade de CO2 por meio da queima de combustíveis fósseis e madeira, né, principalmente combustíveis fósseis, a cidade hoje é movida por isso, né, veículos, ônibus, caminhões, então tudo hoje se transporta, né, tudo hoje se entrega, então a quantidade de combustível fóssil que a gente queima é imensa. Excesso de dióxido de carbono na atmosfera que vai aumentar a temperatura da Terra. Então, as nossas ações, elas estão contribuindo para que a taxa de gás carbônico na atmosfera esteja acima do limite aceitável. E isso vai fazer com que vocês podem, né, falar disso tranquilamente, porque vocês já viram isso ao longo de todo o ensino fundamental 2, vocês discutem muito isso. Isso pode causar um desequilíbrio chamado de aquecimento global, porque vai mexer com o efeito estufa, né? Vai desequilibrar esse efeito que de forma natural é muito benéfico para o nosso planeta, causando o aquecimento global.